Oi, nessa aula a gente vai fazer os inserts dos canais, daquilo que eu estava explicando ser o FX Chains. FX Chains é uma cadeia de plugins, tá? Uma corrente de plugins colocado numa ordem específica. E como eu tinha dito, eu vou fazer aqui o clássico para você seguir, tá? Com o tempo você pode ir mudando essa ordem de acordo com a sua experiência. Aqui o primeiro que eu vou colocar será um simulador de entrada de mesa, tá? Note que eu vou colocar o mono, esse NLS Channel Mono. Por quê? Nos canais monos a gente coloca tudo plugin monos para evitar de consumir processamento sem necessidade, tá ok? Então o primeiro é uma entrada de mesa, o segundo é um filtro. Deixa eu fazer tudo, depois eu explico o que é cada um deles, tá? Depois um gate, após o gate um compressor, após o compressor um EQ e após um EQ um saturador, um simulador de fita. Então agora sim a gente tem a nossa cadeia de plugins aqui feita, tá? O primeiro é um simulador de entrada de mesa, entrada de canal de mesa, tá? O segundo é um filtro, para isso eu uso um equalizador. O terceiro é um gate, caso eu precise, por exemplo, numa caixa de bateria que tem bumbo e tal, eu filtrar, tá? Um sinal a partir de uma intensidade. O terceiro é um compressor. O quarto é agora sim, é o equalizador, como equalizador mesmo, tá? E esse aqui é o simulador de fita, tá bom? Então, esse é o FX Chains, assim, bem clássico, assim. Se você seguir essa fórmula, dificilmente você vai errar em alguma coisa, tá? E agora tem a questão de ser mono, né? Que nos canais monos eu coloquei todos eles mono, para evitar de consumir processamento da nossa máquina desnecessariamente. Para copiar essa cadeia para os outros canais monos, simplesmente eu venho aqui no onde está escrito FX verdinho, clico, arrasto e solto. Só isso. O próximo mono é aqui, o baixo. Próximo, guitarra. Simplesmente vou clicando e arrastando. Todos os violões, cada um dos canais é mono, né? Todos são monos. Então, agora faltou a voz. Clico, arrasto, solto aqui no verdinho. Pronto. Fiz então o FX Chains, a cadeia de plugins dos canais monos. E agora eu vou fazer a mesma coisa com os canais estéreo, só que colocando os plugins estéreo, tá? Venho aqui então, Channel estéreo. Depois um filtro, e para isso eu uso um equalizador, né? Depois um gate. Após um compressor, só que estéreo dessa vez. Depois um equalizador, colocando o padrão do Reaper. Depois um simulador de fita. Simulador de tape stereo waves. Ok. Então é a mesma coisa do outro, né? Só que a diferença é que é estéreo e não mono. Então um simulador de entrada de mesa, um filtro, um gate, um compressor, um equalizador
e um simulador de fita. Aqui na ordem aqui, eu coloquei o equalizador após o compressor, tá? Mas ele pode vir antes também. Aí depende da sua experiência e tal. Mas ele pode vir antes do compressor. E agora, para passar ele para os outros canais externos, simplesmente clico aqui, arrasto, solto. Clico, arrasto, solto. Clico, arrasto, solto. Clico, arrasto, solto. Os pianos, lembre-se que eles estão todos estéreo, né? Bem, é isso aí. Então agora a gente está com todos os nossos canais insertados, os plugins que a gente vai trabalhar, tá? Então, fazendo uma pequena revisão dessa aula, existe uma ordem, assim, não existe uma ordem exata da cadeia de plugins, tá? Não existe uma fórmula exata, mas existe assim, vamos dizer assim, uma coisa mais clássica, tá? Que era usada em algumas mesas analógicas antigas que tinham mais ou menos essa ordem aqui. Então, essa que eu passei para você assim, é uma fórmula clássica que você fazendo ela, você não corre o risco de errar, tá? E você tem nos canais monos, você coloca os plugins monos para evitar de consumir processamento, tá bom? A única observação é que aqui o equalizador eu coloquei após o compressor. Poderia vir antes também, né? Mas aí vai com a sua experiência. Lembrando então, fazendo o fluxo de sinal, né? Que é uma coisa que a gente sempre precisa ter em mente. Aqui na track, na onda aqui, eu tenho o ganho, o ganho, né? Ele sai daqui, essa sinal, ele sai daqui, passa por toda essa corrente, desce daqui, passa pelo canal, depois vai, no caso que a gente fez, vai para o submaster e depois vai para o master. Ok, pessoal? Até a próxima aula a gente vai fazer uma pequena modificação nessa ordem, nesses inserts aqui. É uma pequena modificação, mas eu vou deixar uma aula só para isso, para a gente entender melhor. Vocês vão entender na hora certa.